Agora vamos entender algo fundamental quando se começa a definir e fazer a gestão de KPIs, que são os principais tipos de KPIs. Dentro da Optimize, nós basicamente orientamos os nossos clientes, enfim, as empresas, a estabelecer dois tipos principais de KPIs: os KPIs de resultados e os KPIs de operação. Tá? Que basicamente a empresa ela é voltada a alcançar determinados resultados, são os grandes objetivos da empresa, né? Porém, para alcançar esses resultados, são os processos, é a operação diária da empresa, né? É o dia a dia da empresa que acaba permitindo com que esses resultados sejam alcançados, né, dentro da empresa. E aí temos esses dois tipos de KPIs. KPIs de resultados, que vão medir então o que a empresa alcança, e KPIs de operação, que são todos que vai medir os principais processos, vai medir as rotinas, as pessoas da empresa. Tá? O que nós temos aqui então? O que são KPIs de resultados? Mostra o resultado final dos esforços da empresa. É aquilo que nós não controlamos. Tá? Não depende só da empresa. Então, KPIs de resultados basicamente são os grandes objetivos que a empresa quer alcançar lá no final. Então, por exemplo, faturamento em vendas, são os indicadores de número de clientes, lucratividade, né? São basicamente aqueles grandes resultados que a empresa quer alcançar. Tá? E geralmente hoje os gestores acabam medindo apenas isso, inclusive dentro das empresas. É muito comum encontrar isso. Né? Então, KPIs de resultados são indicadores em que se estabelece metas daquilo que é o resultado final, né, da empresa. Porém, a questão dos KPIs de resultados são números indicadores em que nós não controlamos. O gestor não controla se vendeu mais ou não vendeu mais, se tem mais clientes ou não tem mais cliente, tá? Se lucrou ou não lucrou, porque isso é um resultado da operação da empresa. Então a gente já vai ver daqui a pouco a relação, né, de causa e efeito de resultado e operação. Então, KPIs de resultados são isso. São aqueles KPIs que geralmente, provavelmente, toda empresa já tem, né? Que são os indicadores que vão medir se está ok ou não os principais resultados finais, como faturamento, número de cliente, lucratividade, inadimplência e etc. Né? Então, depois a gente vai falar sobre a questão do risco, de que geralmente as empresas não têm um modelo de gestão completo, porque acabam monitorando apenas resultados. Né? Já KPIs de operação mostram o desempenho dos processos e das operações da empresa. Então, são os indicadores de operação dentro de uma empresa. Que a gente consegue medir a produtividade interna, a eficiência, a qualidade, tanto dos processos como de produtos, a eficiência das pessoas, a produtividade dos processos. Esses indicadores, esse KPI sim a gente consegue controlar. Então eu consigo, por exemplo, controlar o tempo médio de atendimento ao cliente. Eu consigo melhorar isso. Né? Eu consigo, por exemplo, melhorar o número de visitas de vendas dos meus vendedores aos clientes, o número de peças produzidas por hora, por exemplo, se eu sou uma indústria. Eu consigo controlar isso ao contrário dos resultados. Por que eu consigo controlar? Porque eu posso melhorar o processo. Né? Eu posso atender o cliente mais rápido se eu mudar o processo, se eu colocar mais gente, eu posso mudar o número de visitas de vendas se eu mudar o processo ou botar mais vendedores, eu posso melhorar o número de peças produzidas por hora se eu comprar uma outra máquina, se eu botar uma máquina a mais, se eu botar pessoas a mais. Tá? Então, operação eu consigo controlar. Tá? E geralmente as empresas acabam não medindo esses KPIs de operação. Então veja a importância de medir KPIs de operação também, não só de resultados, porque se eu não estou alcançando um resultado de faturamento, de número de clientes, etc., lucratividade, provavelmente a causa vem da operação, tá? Porque eu não estou tendo
atendendo o cliente dentro do tempo adequado, porque eu não estou tendo o meu processo de vendas não está com o número de visitas adequada, porque daqui a pouco eu sou uma indústria aqui, usando o nosso exemplo, eu não estou produzindo o número de peças dentro dos prazos de forma adequada. E aí, se eu tenho essa visão e sei o desempenho, o que está de errado na minha operação, nos meus processos, nas minhas pessoas da empresa, eu posso mexer nisso e aí mudar os meus resultados. Tá? Porque eu controlo a operação, mas não controlo os resultados. Né? Então, o que a gente vê por aí? É que aqui as empresas acabam errando. Tá? Então, quando elas monitoram o desempenho, elas até acabam monitorando os resultados, né? Se está alcançando as metas de venda ou não, se está alcançando a meta de lucratividade ou não, a meta de número de clientes ou não, mas não acompanha os KPIs de operação. Então, quando há um problema de resultado, o gestor acaba não tendo aquela facilidade de rapidamente identificar o gargalo, saber que é o processo de venda que não está ok, que é o processo de marketing que não está ok, se é a produção, né? Se é uma pessoa específica que não está performando adequadamente. Né? Então, se a gente não medir também KPIs de operação, como é que vai identificar gargalo? Né? E aí aqui a gente tem aquela questão da relação de causa e efeito. Então, todo resultado, exemplo, faturamento de vendas, ele vai ter indicadores, ele vai ter KPIs de processo que vão estar ligados a eles. Então, por isso que eu tenho que ter essa visão dentro da empresa de sempre estar relacionando KPI de resultado com KPIs mais operacionais, mais de processo. Então, por exemplo, eu tenho faturamento em vendas, que é um KPI, mas veja que eu tenho um relacionamento de causa e efeito aqui, que é se o meu processo de marketing não estiver ok, e aí eu tenho um KPI aqui, por exemplo, de número de potenciais clientes gerados, então eu tenho meta para isso, um responsável para isso. Então, daqui a pouco eu estou com um problema no resultado de faturamento, que o processo de venda, de marketing não está funcionando adequadamente. Eu não gero o número de potenciais clientes adequadamente. Então, se eu não meço isso, como eu saberei, né? Outro exemplo aqui, eu tenho outro processo, que é o processo de vendas, que está relacionado ao resultado de faturamento, em que eu tenho o percentual de prospects com demonstrações realizadas que não está adequado. Então, eu sei que eu tenho que estar com esse KPI de demonstrações com desempenho adequado. Eu tenho que estar com o KPI de potenciais clientes gerados, que é do processo de marketing, adequado para poder alcançar o faturamento em vendas. Então, quando eu estabeleço essa relação e meço isso dentro da empresa, eu consigo olhar que o KPI de resultado está ruim e, e eu não tenho controle sobre isso, como a gente falou agora há pouco. E eu vejo que o processo de marketing e o processo de vendas está com problema em KPIs, por exemplo, de geração de clientes e de prospects com demonstrações. E aí aqui eu posso tratar, posso melhorar esses processos e aí resolver o meu problema no meu KPI de resultado. Né? Enfim, assim, outros exemplos, a gente pode ter lá uma indústria que tem um resultado de satisfação de cliente ou de próprio faturamento caindo, e eu vou olhar lá que de repente eu tenho um KPI da minha produção em que os pedidos não estão sendo entregues dentro do prazo. Né? E como é que eu meço? Como é que eu meço isso? Então estabelece um KPI e vai medir isso. Né? Então essa é a relação da causa e efeito dos KPIs de resultado e de operação. E aí fica essa dica, né? O gestor tem que fugir da armadilha de monitorar somente indicadores de resultados. E aí achar que, bom, eu já faço gestão de desempenho, porque eu meço os KPIs de resultados, os indicadores de resultado. Né? Um bom modelo de gestão tem que contemplar tudo dentro da empresa. Eu tenho que medir também os KPIs de operação, eu tenho que desdobrar isso. Né? E aí sim, o gestor vai ter na mão um bom modelo de gestão de desempenho, porque ele consegue rastrear as causas de resultados não alcançados.